Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo neste canal. Que a paz de Jesus Cristo esteja com a vida de cada um de vocês. No vídeo de hoje eu quero contar um pouco do meu testemunho. Chega o final de ano, a gente gosta de ter esse tempo para refletir, para ver o que Deus fez nas nossas vidas. E hoje é isso que eu quero fazer. Quero falar um pouco do que Deus fez na minha vida, da transformação que Deus operou na minha vida. Já postei um testemunho meu de conversão, só que dessa vez eu quero ser um pouco mais calmo, um pouco mais detalhado, e vou tentar fazer com que esse vídeo não fique tão extenso como o outro. Para fazer isso, eu escrevi aqui, né, o meu testemunho no caderno para que eu não possa me perder, para que eu não possa ultrapassar, né, de assuntos, acabar ficando um vídeo grande e cansativo. Então vamos lá. Na minha infância, eu sempre fui uma criança muito agitada. Como assim, de uma agitada? Eu sempre saía pra rua pra brincar, né? Eu estudava de tarde, depois só sempre de manhã. E o momento que eu não estudava, eu passava na rua brincando, brigando, causando confusão com o vizinho, com os meus amigos. A gente brincava, depois brigava, brincava e brigava, era confusão, era brincadeira. E eu era muito agitado. Só que o passar do tempo, da minha infância para minha adolescência, em 2023, eu comecei a me reter mais dentro de casa, comecei a ficar mais dentro de casa. Como assim, de ficar mais dentro de casa? Eu, uma criança que só andava na rua, só saía, brincava na rua o dia todo, comecei a me prender mais dentro de casa. Parei de sair pra rua. Até pra ir no mercado pra minha mãe, fazer alguma ajuda pra minha mãe, eu parei de fazer. Não fiz mais. E eu comecei a me reter dentro de casa. Gente, eu tô um pouco vergonha, porque eu tô gravando perto da minha rua aqui, né? De cara pra rua, eu fico um pouco vergonha. Enfim. Aí eu comecei a me prender dentro de casa. E o que eu dizia que era apenas um cuidado, porque se eu estivesse na rua, eu poderia ser atropelado, morto, fazer confusão. Começou a vir uma prisão. Eu saía pro povo dizendo que eu não saía pra rua por essa questão, né? Pra evitar confusão, evitar acidente. Mas eu tava distorcendo aquilo de prisão, acabando gerando perto de uma depressão, que é onde a gente vai chegar já já. Nesse período ao qual eu passei dentro de casa, sem sair pra rua, eu comecei a me envolver com um grupo de famosos. Teve um grupo de famosos a qual me envolvi. E nesse grupo, eu saí por causa de contenda. Briguei com os meninos que estavam no grupo, a gente teve uma confusão, eu fui falso. Comecei, sabe, fazer coisas que não devia, né? Brigando, contendendo, querendo do meu jeito, da minha forma. Até chegar um tempo que eu fui exposto por esse grupo de meninos, fui exposto por outro Instagram, porque não sei se vocês já ouviram falar sobre fã-clube. É uma conta no Instagram que a gente cria para admirar, entre aspas, um famoso, que a gente posta vídeos, foto admirando, entre aspas. E aí, eu comecei a entrar, né, criar conta para famoso também, até que, um certo tempo, eu saí desse grupo, confusão, fui exposto, me expulsei na internet, dizendo que era falso, perdi seguidores nessa minha conta de fã-clube, foi uma confusão, isso e aquilo. E pronto, passou alguns meses depois de sair desse grupo, postando ainda nessa conta, já cansado, sem tanta visibilidade que eu tinha antes, eu entrei em outra conta, em outro grupo de famoso. Agora é o grupo de famoso de um rapaz que fazia parte da casa do influenciador Carlinhos Maia. Ele, né, esse famoso, a gente postava, o que a gente chamava de admiração no meu coração já estava virando idolatria, a ponto de eu chegar, dizer que esses famosos, né, qual eu fiz conta pra eles, era a razão do meu viver, sendo que Deus que é a razão do nosso viver. Eu dizia isso, né? Entrei no Instagram esses dias e vi lá que numa conta, ou no TikTok, uma conta antiga, e vi lá, em um famoso que eu tinha criado uma conta, fulano é a razão do meu viver. Ao ponto de idolatria como meu coração estava criando. Enfim. E aí, entrei em uma conta desse famoso, criei uma conta, minha conta chegou a 3 mil seguidores, se não me engano, foi a 4 mil, não me lembro muito bem. E a gente foi crescendo de boa nesse grupo. Eu brigava, brincava por política, brigava confusão por política. E eu brincando no grupo, brigando, contenda. Até que esse grupo foi enfraquecendo, enfraquecendo, enfraquecendo. Quando esse grupo estava perto para ir pro final, um famoso de outro grupo chegou a se surgir. No que isso aconteceu, começou a gerar em mim um medo. Medo como assim? Medo de ir pro inferno. Medo de esse famoso na minha cabeça, enquanto eu estivesse dormindo, puxasse pela minha perna e me puxasse para o inferno também. Medo de morrer, de não morrer sem Deus, de ir pro inferno. E sabe, não ia pro banheiro direito, tinha que ir alguém comigo, que eu estava em pânico mesmo. Minha irmã, parte de pai que vinha pra minha casa, quando eu ia embora, eu chorava demais. Porque eu não queria, eu achava que ia ficar solitário, achava que ia ficar sozinho, sem ninguém para poder estar comigo, né? Pronto. Esse famoso morreu, criou isso no meu coração.
Depois de algumas brigas, confusão que teve, que tinha uma pessoa que administrava o Instagram junto comigo, saiu. Depois dessa confusão toda que teve nesse grupo, eu já estava afundado no pecado. Tantas coisas já tinha acumulado no meu coração, tanto lixo, tanto pecado já tinha acumulado, entrado na minha vida, qual já tinha adaptado a minha vida. E depois, um dia desse famoso morrer, um dia após esse famoso morrer, ter tirado sua própria vida, minha irmã se batizou. No que minha irmã se batizou, veio no meu coração, no momento que eu estava vendo o batismo, eu não ia para esse batismo, foi coisa de Deus, não estava marcado para ir. No dia exato que foi o batismo, foi aí que eu estava me organizando para ir. Acho que foi um dia anterior, foi. Eu já estava me organizando para ir, né? Minha mãe estava organizando. No dia que eu vi minha irmã se batizar, acendeu uma sede no meu coração de querer se batizar. E eu ficava todo dia, mãe, eu quero me batizar. Mãe, pergunta ao pastor que dia vai ser o batismo que eu quero me batizar. E eu não estava indo para a igreja. Eu parei de ir para a igreja. Não conhecia Deus. Deus não tinha tanta importância. Eu só precisava de Deus no momento de dificuldade, no momento dessa luta que eu precisava de Deus. Para mim, Deus não tinha tanta importância. Eu não conhecia quem era Deus. Enfim, passando isso, né? Essas lutas, esse medo. Eu comecei em casa, do nada, absolutamente de nada. Não sei o que aconteceu na minha vida. Eu sei que eu comecei a orar dentro de casa. Todos os dias eu orava. Acho que foi lá no mês de outubro, novembro de 2023. Eu comecei a orar dentro de casa. Orava dentro de casa, comecei para a igreja devagar. Louvava sem saber de nada que estava acontecendo. De nada, orava, louvava, acordava de manhã cedo. Tinha meu momento com Deus. Só não lia a Bíblia ainda, porque eu não conhecia, não sabia que precisava dessas coisas todas. Eu não sabia o que estava acontecendo. Nem hoje eu consegui entender muito bem como foi que eu cheguei àquele nível. Bom, passado esse tempo, um certo dia eu estava em casa sozinho, eu coloquei um louvor. No que eu coloquei um louvor, eu parei. Tava fazendo ajudando minha irmã no negócio em casa, só que minha irmã não estava em casa. Eu parei e comecei a olhar esse louvor. E um arrepio veio em mim. Não sei se eu chorei nesse dia, mas eu fiquei tão impactado que eu senti o impulso de sair desse grupo de famosos, né, que tava destruindo minha vida. Quando eu saí, uma liberdade. Sabe como um passarinho sai da jaula, sai da gaiola? É como se eu tivesse me sentido... como se eu tivesse vida, pudesse respirar. Olha o que Deus faz. Pronto, feito isso, passado esse tempo, eu comecei a ir pra igreja, passei a viagem do ano de 2024, eu implorei, minha mãe não queria ir, porque estava cansada, eu implorei, chorei, mãe, vamos passar a viagem na igreja, sem saber o que Deus estava fazendo na minha vida. De 2023 a 2024, passei a viagem na igreja. Continuei indo. Fevereiro de 2024, Deus tocou no coração de um irmão de lá da igreja. Esse irmão, né? Ele é um homem de Deus. Quem conhece ele sabe. Quem tem intimidade com ele sabe que ele é um homem de Deus. Ele é um diácono, um servo de Deus. Tem um coração totalmente para a obra, um coração que ama. E para mim, eu já disse isso várias vezes para ele, é uma inspiração de como um homem, como cristão, como um ser humano, como esposo, como pai, para mim, né? Uma inspiração. Eu costumo falar para ele que eu considero ele como Paulo na fé, ou como pai na fé, como Paulo foi para Timóteo. E eu já cheguei isso para ele, falei, também já falou isso comigo. E é um grande homem de Deus. Ele, usado por Deus, mandou mensagem em fevereiro. Não lembro a data, porque eu perdi essas mensagens. Isso aí foi em fevereiro de 2024. Ele mandou: Edilan, eu vou iniciar um plano de leitura na minha casa. Eu queria te convidar. Ele me chamou. E ele é ainda tão apaixonado pela palavra de Deus, amava tanto a presença de Deus, que ele me chamou e ele começou a ensinar. E quando ele ensinava, era algo assim extraordinário. Eu comecei a entender. Eu lembro que o primeiro livro que a gente leu foi o livro de Mateus, do evangelista Mateus. A gente leu. Depois entrou mais outros amigos meus nesse grupo de leitura, que ele cedeu a sua casa para fazer na sua casa. Entrou alguns amigos meus nesse grupo de leitura com a gente criou um grupo. A gente nem terminou Mateus, a gente foi todo início só para ler junto com eles. E ele ensinava com amor. Um dia na semana a gente tava fazendo na quinta. Quando entrou esses meninos, a gente começou a fazer no domingo. Porque uma menina estudava na parte da tarde. Pronto. A gente começou a fazer no domingo. A gente fez uma prova, eu tenho até hoje essa prova aqui em casa. Não está comigo aqui agora, mas está aqui em casa. E a gente começou, né? A gente cresceu na amizade, na união. E eu fui conhecendo mais de Deus, né? Foi lutas, muitas lutas, que todo dia eu mandava mensagem pra ele. Eu tô com medo de perder a presença de Deus. Eu pequei. Aconteceu isso, isso aconteceu. E Deus trabalhando em mim, sem eu saber. Deus operando. Deus extraordinariamente operou na minha vida. E aqueles desejos de fazer conta de fã-clube foi saindo. Desativei 3 contas de fã-clubes que eu tinha. De idolatria, desativei. Desativei meu próprio Instagram, agora que eu voltei. Desativei esses 3 Instagram. E fui me amoldando para padrão de Deus. Esse homem foi me ensinando nos caminhos do Senhor, como um pai mesmo. E Deus foi trabalhando na minha vida, né?
E hoje eu permaneço firme na presença do Senhor, depois de tudo que Deus fez na minha vida, depois de tudo que Deus operou na minha vida. Eu seria muito ingrato, muito mentiroso, muito covarde se eu não permanecesse nessa presença, porque o que Deus ele fez na minha vida foi algo extraordinário. Antes eu nem parava para pensar, para refletir, porque eu achava que Deus tinha feito coisas extraordinárias como fez na vida de outras pessoas, mas quando eu olho e vejo que eu sou um pecador, que eu estava extremamente perdido, eu vejo o que Deus fez na minha vida, como Deus transformou essa pessoa que você vê aqui hoje. É uma pessoa perturbada, é uma pessoa, parece que é usada pelo inimigo. E hoje eu posso dizer que hoje eu tenho minha vida transformada. Dia 1 de abril de 2024 foi o dia que eu confessei publicamente na igreja minha fé em Deus, né? O pastor fez o... Conversei com o pastor, com esse irmão, o pastor me chamou lá na frente, orou por mim, eu confessei publicamente para a igreja, né? Em 2023, Deus trouxe paz no meu interior, foi tirando de mim o pecado, foi tirando de mim a sujeira que havia, os pecados que havia, os desejos, os anseios que havia pecaminoso no meu coração. 2024, logo no início do ano, quando eu me confessei a Jesus na igreja, Deus, através da vida do pastor, me chamou para servir na mídia. O pastor viu capacidade em mim. Hoje eu estou atualmente também na mídia. Em 2024, comecei a servir na mídia. Em 2024, Deus também salvou a minha mãe. 2023, esse ano, 2025, Deus salvou a minha tia, salvou o meu tio e salvou o meu primo. No dia 6 de julho, 6/6 de 2024, fui batizado no Espírito Santo. Deus me concebeu o dom de línguas. Dia 2 de julho de 2024, fui batizado nas águas. E dia 17 de junho de 2024, Deus testificou usando o irmão de lá da igreja, dizendo que eu estava salvo em Jesus. Que se Jesus voltasse naquele momento, eu subiria junto com ele. E hoje eu posso dizer que o que Deus fez na minha vida, ele não cessou, porque ele continua fazendo. Teve uma vez, estava passando por aqui, esse irmão que eu citei aqui, ele falou: Ed, o Deus que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel para terminar. Eu digo tudo isso com fé, certeza que Deus ele pode fazer na sua vida também. Porque Deus ele me transformou. Né? Hoje eu vejo que não é nada sobre mim, eu vejo tantas falhas, tantas falhas. O pastor falou comigo esse dia na pregação, domingo, não foi, foi em domingo passado, nesse último culto, ele falou na pregação que quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente vê nossas falhas. E eu vejo isso na minha vida, tantos erros, tantas falhas que eu preciso mudar, e tantas coisas que eu já mudei, que não foi eu, foi Deus que fez na minha vida. É extraordinariamente extraordinário. E hoje eu reconheço o quanto eu sou falho, o quanto eu sou dependente de Deus, o quanto eu sou nada sem Ele, o quanto eu sou vazio sem Ele, que só a graça de Deus, só a presença de Deus me basta. Percebo em mim tantas falhas, mas eu reconheço que Deus ele me ama, como diz lá em Romanos 8:89. E um versículo que Paulo fala, quero fazer das minhas palavras, se encontra em Gálatas 2:20, que diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sem Jesus, não sou nada. Somente a presença dele me basta. Ele também pode te alcançar, pois ele te ama. Assim como Deus ele me alcançou, assim como Deus ele transformou a minha vida, me salvou, me purificou, me transformou. Eu não tenho dúvida nenhuma que se você dar um passo para frente, você confessar Jesus, você decidir viver para Jesus, esse calabouço, esse vazio, essa luta que você enfrenta, Deus aí pode te transformar. Assim como Deus aí me tirou de uma depressão que eu estava indo, Ele pode te tirar. Assim como Ele transformou a minha vida, Ele pode te transformar. Amém? Aí está o meu canal. Toca aqui embaixo, se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo para que mais vidas sejam alcançadas. Edilan Santos, que Deus abençoe a sua vida.